Psicólogo, acredita em Deus? Hoje eu vou falar para vocês sobre uma dúvida muito comum que as pessoas têm quando procura o serviço de psicologia, principalmente se essa pessoa tem religião. Afinal, o psicólogo acredita ou não acredita em Deus? Antes de continuar, eu vou pedir, se inscreve no canal se você não é inscrito e já ajuda eu a divulgar mais os conteúdos de psicologia. Então, sem enrolação, vamos lá. Psicólogo, acredita ou não acredita em Deus? Essa dúvida se o psicólogo acredita ou não em Deus, ela surge por alguns motivos. Um desses motivos é a pessoa que tem uma religião, ela vai chegar lá e ela pode sentir que vai ser incompreendida. Por exemplo, ela vai chegar e falar: meu pastor revelou isso, né? Eu acredito nisso, eu acho que fazer determinadas coisas é pecado, então eu não posso fazer. E ela pode sentir receio de o psicólogo, se ele não acreditar em Deus, ele não entender essa situação e essa parte da vida dela e tratar isso de uma forma muito leviana. Então esse é um dos motivos que leva as pessoas a se perguntarem: e afinal, o psicólogo acredita em Deus? Existem outros motivos. Por exemplo, o medo de ir no psicólogo e ele começar a influenciar a pessoa para ela deixar a religião. Esse é um medo, é um medo válido, né? Afinal, o momento que você está com o psicólogo é um momento que você vai abrir a sua vida, você vai falar sobre as suas dificuldades, falar sobre se colocar numa posição vulnerável e ter o medo de alguma forma ser influenciado pelo psicólogo que não acredita em Deus. Outra dúvida comum é porque a psicologia ela é considerada uma ciência e atualmente na nossa sociedade tem uma briga entre o que é religião e o que é ciência. E por essa briga, por essa discussão como se fossem duas coisas incompatíveis e a psicologia se colocar como uma ciência, a pessoa pode pensar: já que é ciência, ela não vai entender religião e não vai tratar sobre religião. E a última dúvida que as pessoas têm referente ao tocante da psicologia e da religião é sobre as experiências religiosas. O psicólogo, ele vai acreditar que aquele sonho que eu tive foi uma revelação ou ele vai entender aquilo como um sonho? O psicólogo vai acreditar que o pastor chegou e falou para mim, revelou algo para mim, e eu acreditei naquilo, aquilo aconteceu na minha vida, ou ele vai considerar isso uma balela, vai considerar isso que foi uma coincidência e não vai acreditar em mim? Então, as experiências religiosas é outro motivo pelo qual as pessoas se perguntam: e o psicólogo, afinal, acredita em Deus? Então vamos lá, como que funciona, pessoal? Para eu ser psicólogo, eu preciso fazer 5 anos de psicologia, concluir a minha graduação, eu preciso também de um cadastro no Conselho Regional de Psicologia, que é um conselho de classe das profissões. E o conselho de classe, ele é o que rege a profissão da psicologia. Então, todas as minhas ações como psicólogo devem ser baseadas nas determinações do Conselho de Psicologia e principalmente numa coisa chamada Código de Ética do Psicólogo. Esse código é que vai reger toda a minha ética na forma de atuar com os pacientes, com os meus clientes. Se eu faço alguma coisa que vai fora desse código de ética, eu sou passível de receber uma punição ética. Essa punição pode ser desde uma advertência até perder o meu conselho de classe e não poder atuar mais como psicólogo. Então, é uma coisa bem séria. E um dos itens do código de ética diz que é vedado para o psicólogo induzir suas convicções políticas, filosóficas, religiosas, de orientação sexual, ou seja, o nosso trabalho, a gente não pode induzir o paciente a coisas que a gente acha. A gente tem que trabalhar com a crença e trabalhar com o que o paciente traz para nós. Eu não vou induzir. Eu acho que isso é errado e por eu achar que isso é errado, mesmo que a outra pessoa está ali, vai errado, eu vou induzir ele. Não, isso é errado. Não posso. Eu tenho que trabalhar de uma forma neutra, uma forma que os valores que são trabalhados na terapia são os valores do paciente, não são os valores do psicólogo. Os valores do psicólogo, eles ficam em suspensos. Se o paciente traz uma coisa ali que vai contra os meus valores pessoais, o que eu vou fazer? Eu tenho o direito de não atender essa pessoa e encaminhar essa pessoa para outro psicólogo que consiga lidar com isso. Dá um exemplo bem simples. Tem pessoas que não trabalham com dependentes químicos, às vezes por conta de acham difícil trabalhar, às vezes por conta da situação de violência, às vezes vem traficantes que vão procurar o atendimento e tem pessoas não. Essa pessoa vai vir aqui, ela vai me pagar com o dinheiro do tráfico e eu não vou atender.
É uma questão ética dela. Ela não vai falar para ninguém, o sigilo da profissão ele está preservado, mas ela simplesmente vai falar, olha, esse tipo de caso eu não atendo, vou te encaminhar para tal pessoa que ela faz esse atendimento. E para outros psicólogos isso não é um problema. Ele vai entender que a pessoa está procurando ajuda, eu vou ajudar essa pessoa. Então, os meus valores, eles não podem interferir na minha atuação. Entenderam, pessoal? Então, o psicólogo não vai atuar com os valores dele, ele vai atuar simplesmente com os valores do paciente e o que o paciente trouxer. Se o paciente trouxer questões da religião, ele não vai julgar isso como certo, como errado, se deveria ou se não deveria fazer. Ele vai ajudar o paciente a lidar com aquela situação que ele está trazendo da religião, que pode ou não causar um sofrimento. A religião ela pode ter tanto fatores protetivos, quanto em alguns casos causar sofrimento. Mas isso de está certo ou está errado, isso não é papel do psicólogo. Isso de você deve seguir essa religião ou você não deve seguir essa religião, não tem nada a ver, não é papel do psicólogo. E o psicólogo, a crença dele, vamos dizer que eu seja um religioso, eu vou procurar terapia e eu vou num psicólogo que ele não acredita em Deus, ele é ateu. Como que vai ser? O psicólogo vai agir baseado no código de ética, como acabei de falar para vocês. Se eu falar para ele que o pastor me revelou tal coisa e eu acredito naquilo, ele não vai poder falar para mim, isso não tem nada a ver, aquele pastor está viajando, você acha que isso vai acontecer mesmo? Nunca! Ele não vai poder falar isso. E se ele falar, eu vou, ligo no CRP, olha, aconteceu uma situação sim, fui no psicólogo tal, CRP tal, dá o número do código do CRP para ele, e o psicólogo falou isso, eu acho que ele não deveria ter falado isso para mim. Então, existem formas de lidar com a situação dentro da terapia que, se o psicólogo agir de uma forma antiética, e a gente está falando de religião, pessoal, mas pode ser antiético de qualquer coisa. Por exemplo, você chega lá na terapia e o psicólogo chega e fala, olha, na hora que você entrou, eu vi uma aura em você. Pô, aura não, psicologia é uma ciência. Se a pessoa está vendo aura, vai ver aura onde que ela quiser ver aura. E se ela viu essa aura mesmo, problema dela, vai ter que ficar quieta e não vai poder basear a atuação dela na hora que ela viu. Vai ter que basear a atuação dela nos princípios e regras que regem a terapia e a psicologia. E por último, se você ainda fica com dúvida, eu não gostaria de ir num psicólogo que não acredita em Deus, vai num psicólogo que acredita em Deus. É teu direito, você pode fazer terapia com quem quiser e não é obrigado a fazer terapia com quem você não quiser. Simples assim. Então, se você acha que um psicólogo que acredita em Deus vai te compreender melhor, vai em um. Várias pessoas, inclusive, já me procuraram porque eu sou psicólogo e sou cristão. Não sou um psicólogo cristão. Não existe essa questão de psicologia cristã. Isso não é uma área da psicologia. Alguns psicólogos até se colocam, sou um psicólogo cristão. Né? Mas não existe uma teoria da psicologia cristã que seja reconhecida ainda. Né? Mas eu sou um psicólogo e sou cristão. Então, se você acha que uma pessoa que é psicólogo e é cristão vai ter melhores condições de te atender, tudo bem, você tem direito de procurar. Assim como tem pessoas que são negras e vão querer consultar com um psicólogo negro porque acham que vão ser melhor compreendidas. E é o direito delas. Ninguém pode determinar para você se você vai fazer psicologia com essa pessoa mesmo que você não queira. Não existe, pessoal. Não existe isso. Tá? Você faz terapia com quem você quiser. Se achar que um psicólogo cristão vai ser melhor, ok, vai firme. Beleza, pessoal? Alguma dúvida ainda sobre essa questão da psicologia e da religião, da atuação do psicólogo e da religião? Então, se tiver uma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder para você. Ou manda um e-mail para mim que eu respondo para você.